Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha quem eu trouxe hoje para nossa videoaula. Essa daqui é a Abá. Fala oi, Abá. Fala oi lá pro pessoal, ó. Todo mundo quer te conhecer, ó. Fala, eu sou a Abá. Então, pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre íons. Um nome meio complicado, né? Mas íons são átomos, só que com cargas elétricas. A gente vai entender um pouquinho sobre isso, como que é esse negócio de átomos com cargas elétricas. São átomos que podem, então, adquirir carga elétrica ou positiva ou negativa. Então, os que são com carga elétrica positiva são chamados de cátions. E os que são com carga elétrica negativa são chamados de ânions. Então, nós vamos tentar explicar para vocês aí como é que a gente sabe disso, como que acontece, e aí eu vou precisar usar a tabela periódica, porque até então vocês viram a tabela periódica, a organização da tabela na horizontal. Então, o que vocês viam? Que os átomos estavam organizados na horizontal, na tabela periódica, por ordem crescente de número atômico, e cada linha da tabela periódica significava a quantidade de camadas na eletrosfera do átomo. Então, se o átomo estivesse na terceira linha da tabela periódica, é porque ele tinha 3 camadas da eletrosfera, e assim por diante. Certo? Então, essa organização que vocês tinham visto até agora. E agora eu quero explicar para vocês a organização da tabela periódica na vertical. Então, vamos lá. Preciso que vocês me acompanhem aqui. Então, vamos lá, pessoal. Aqui está a tabela periódica. Você deve ter uma aí na tua casa também. Nós vamos entender, então, como é que está organizado os átomos dentro dessa tabela, agora na vertical, certo? Olha, cada coluna da tabela periódica. Eu estou apontando só para essas porque nós vamos trabalhar com essa família, que é a família A. A tabela periódica, as mais modernas agora, as mais atualizadas, vem com uma numeração aqui, ó, 1, 2, e aqui, ó, 13, 14, 15. Ao invés de ser separado por 1A, 2A, 3A, como antigamente, agora vem com essa numeração, certo? Os períodos, então, de cada um desses é um período, né? Aí vem contando essa parte também. Só que nós não vamos usar no momento essa parte aqui, ok? Só esta daqui, ó. Então vamos lá. Essa primeira coluna, então, 1A, certo? Da família A. Essa primeira coluna significa que todos os átomos que estão distribuídos nessa primeira coluna possuem apenas um elétron na última camada da eletrosfera desses átomos, que a gente chama de camada de valência, que é esta última camada. Normalmente, então, a camada com maior energia do átomo, certo? Então, a camada de valência, a última camada dessa coluna aqui, é um elétron. Você pode conferir isso se você fizer a distribuição eletrônica como nós fizemos na aula anterior, ou então se você olhar aqui, ó, esses numerozinhos aqui que são os números de elétrons que tem em cada camada, em todos esses daqui vai terminar com 1 e 1, ok? Todos os que estão na segunda coluna possuem 2 elétrons na última camada. Todos os que estiverem aqui, ó, pula para cá, para o período 13, certo? Todos os que estiverem nesta coluna tem 3 elétrons na última camada. Aqui, 4 elétrons na última camada, 5 elétrons na última camada, 6 elétrons na última camada, 7 elétrons na última camada e aqui 8 elétrons na última camada. Bom, o que isso significa? Eu brinco normalmente dizendo assim que os átomos, eles têm um sonho dourado, né? Qual que é o sonho dourado de todo o átomo? É de ser igual a esses daqui, ó, da coluna 8A.
Esses são os gases nobres. Esses átomos dessa última coluna, eles já possuem 8 elétrons na sua última camada. E esse é o sonho de todo átomo. Por quê? Porque estando com 8 elétrons na última camada, ele vai estar com a sua última camada completa e ele se torna estável. A única exceção a essa regra é este primeiro aqui, ó, o hélio, que possui apenas 2 elétrons na sua única camada, né? Ele só possui a camada K com 2 elétrons no subnível S e ele já está completo porque na camada K só cabem 2 elétrons. Então, este é o única exceção à regra dos demais, com 8 elétrons na última camada. Muito bem. Se esse é o sonho de todo átomo, chegar a ter aqui 8 elétrons na última camada, então os demais estão todos procurando atingir esses 8 elétrons. Então eu diria assim, ó, só para poder vocês entenderem. Esses que estão nessa coluna aqui, que tem 7 elétrons na última camada, quanto que está faltando para eles ficarem com 8 elétrons? Não é um elétron só? De 7 para 8 está faltando 1. Então, esses átomos vão querer ganhar um elétron para poder adquirir 8 elétrons na última camada e assim ficar estável também. Um outro exemplo também, olha só, se um elemento desta coluna que tem um elétron na última camada, ele perder esse último elétron, ele vai ficar com a quantidade de elétrons que ele tem na camada anterior. E se você olhar aqui, na camada anterior, ele já tem 8 elétrons. Isso vai acontecer também com a coluna 2A, tem 2 elétrons na última camada, vão preferir perder esses 2 elétrons. E esses daqui, da 3A, que também tem 3 elétrons, vão preferir perder os 3 elétrons que tem. E assim vão ficar com a quantidade de elétrons que eles têm na camada anterior a esta camada de valência, ok? Os que estão na coluna 4A, eles possuem 4 elétrons na última camada. É exatamente a metade para poder chegar nos 8 elétrons aqui. Então, o que eles vão preferir fazer? Na verdade, eles podem fazer as duas coisas. Ou eles vão ganhar 4 elétrons, ou eles vão perder 4 elétrons. Vamos aqui a um exemplo para poder ficar mais claro para vocês. Veja só, nós já sabemos que essa coluna 8A, que é a última lá, ela já é considerada estável, certo? Todos aqui já atingiram o seu sonho dourado de ser estável, ok? Então, veja só, a coluna 7A, 6A e 5A estão faltando quanto para 8? Da 7 está faltando 1, 6 está faltando 2 e na 5 está faltando 3. Então, essas 3 colunas vão querer ganhar elétrons para poder ficar estável. É o que está faltando para 8, certo? Então, aqui está faltando quanto mesmo? De 5 para 8 faltam 3. Então, quer ganhar 3. Da 6A quer ganhar 2. E da 7A quer ganhar 1 elétron. Essas daqui de cima, olha, 1A, 2A e 3A, estão faltando muitos para poder ganhar elétrons. Então, o que elas preferem? Perder o que tem, porque perdendo o que tem, elas ficam estáveis também, porque na penúltima camada delas já tem 8 elétrons. Então, veja só, 1A vai querer perder quanto? Vai querer perder 1. Ó, perder elétron, certo? A 1A vai querer perder 1, a 2A vai querer perder 2,
a 3A vai querer perder 3. Muito bem. Perdendo, eles vão ficar estáveis também. A 4A, como é a metade do que está faltando para 8, tanto faz. Eles vão querer perder ou ganhar elétrons. Quantos, né? Vai querer perder 4 ou ganhar 4 elétrons para chegar no 8. Muito bem, olha só. Toda vez que um átomo perde elétrons, ele vai ficar com carga elétrica positiva. E toda vez que ele ganha elétrons, ele vai ficar com carga negativa. Por quê, professora? Pelo seguinte, se o elétron, ele não tem carga negativa, os elétrons têm carga negativa. Os prótons que ficam dentro do núcleo, então, olha, vamos para uma próxima folhinha aqui, só para vocês conseguirem ver melhor. Ó, um átomo, não é assim? Aqui dentro do núcleo, ele possui partículas de prótons, que são positivas. E fora do núcleo, na camada da eletrosfera, ele possui partículas de elétrons, que são de carga negativa. Normalmente, o número de partículas de prótons de um átomo é igual a partículas de elétrons. Então, se você tem, sei lá, 3 partículas de prótons e 3 partículas de elétrons, você tem 3 cargas positivas e 3 cargas negativas, esse átomo é eletricamente neutro. Ele não tem carga elétrica nenhuma, ok? Só que, com isso que nós estamos falando aqui, olha só, de perder elétrons ou ganhar elétrons, se ele perder elétrons, ele vai perder cargas negativas. Então, o núcleo do átomo, como não se move, não perde nem ganha nada, vai permanecer com as mesmas partículas que já tinham. Então, este átomo vai ficar carregado positivamente, com carga positiva, porque dentro do núcleo ele vai ter mais prótons do que elétrons fora do núcleo. Já no caso desses daqui que estão ganhando elétrons, veja, eles estão ganhando mais cargas negativas. Se dentro do núcleo não se moveu, continua lá com as mesmos números de partículas de prótons, então, se ele está ganhando mais carga negativa, esse átomo vai ficar carregado eletricamente, né, negativo. Então, veja só, aos átomos que perdem elétrons, olha, e que são carregados positivamente, eu dou o nome para esses átomos de cátions, ok? Cátions, que são então íons positivos, né? Todo átomo, quando adquire carga elétrica, é chamado de íon. Então, o íon positivo, o nome cátion. E todos os átomos que ganharem elétrons e que tiverem, então, com carga negativa, eles vão se transformar num íon negativo. O nome desse íon é ânion, ok? Então, cátion só, íon positivo, eu chamo de cátion. Íon negativo, eu chamo de ânion, ok? Vamos a um exemplo, então, para vocês entenderem ainda mais isso daqui. Então, vamos olhar esse exemplo que eu fiz aqui para vocês. Eu estou usando aqui uns feijõezinhos para mostrar a distribuição eletrônica deste átomo. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar átomo de qual elemento químico é esse. Pensa aí um pouquinho, como é que vocês descobrem qual é este átomo?
Para quem falou o sódio, acertou. Então, veja, olha, tem 2 elétrons na primeira camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na segunda camada e 1 elétron na terceira camada, certo? Então, se você somar todos esses elétrons, vão dar 11 elétrons, e é o número atômico do sódio, ok? Muito bem, para quem tem dúvida ainda em como fazer o desenho do átomo, como fazer essa distribuição eletrônica, volta lá na minha aula anterior, eu vou deixar aqui registrado no vídeo, na descrição do vídeo, e você volta lá para poder rever a aula de distribuição eletrônica, certo? Bom, então veja só, se eu tenho 11 elétrons aqui fora do núcleo, quantos prótons eu tenho aqui dentro do núcleo? Tenho 11 também, muito bem. Então, eu tenho 11 aqui dentro e 11 fora. Aqui dentro do núcleo, os prótons têm carga positiva, e esses elétrons que estão aqui fora possuem carga negativa. Então, esse átomo aqui de sódio ainda não é um íon. Ele está eletricamente neutro, porque ele tem a mesma quantidade de partículas de próton dentro do núcleo e elétrons fora do núcleo. Só que eu disse para vocês que para esse átomo adquirir carga elétrica e se transformar então num íon, né? Como ele está na primeira coluna da tabela periódica, na 1A, então o que vai acontecer com ele? A tendência dele é para conseguir adquirir o sonho dourado de todo átomo, que é ser estável, como os átomos da 8A, né? Ele vai querer perder elétrons. Quantos elétrons ele vai perder? Ele vai perder o que ele tem na última camada. Quanto que ele tem na última camada? 1. Então, imagina que ele vai perder esse daqui. Muito bem, se ele perdeu esse elétron, concorda comigo que não existe mais essa última camada, passa a ser a última camada dele esta aqui, que é a camada L. E quantos elétrons ele tem nessa última camada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Ele acaba de ficar, então, se estabilizar por ter 8 elétrons na última camada, e aí, então, adquire uma carga elétrica esse átomo. Mas, professora, que carga elétrica ele adquiriu? Vejam, se ele perdeu um elétron, ele agora ficou com quantos elétrons? Ele ficou com 10 elétrons, 10 cargas negativas, e aqui dentro do núcleo não mudou nada. Ele continua com 11 cargas positivas. Então, com qual carga elétrica esse átomo ficou? Com uma carga positiva, porque tem mais cargas positivas do que negativas. Vamos agora a um segundo exemplo para vocês poderem entender. Vamos ver se vocês descobrem agora qual é este átomo aqui, ó. Que átomo é esse? Pensa aí para saber qual átomo é esse que eu coloquei. Para quem respondeu o átomo do cloro, tá certíssimo. Por que eu sei disso? Vamos contar os elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem 17 elétrons, então é porque ele tem aqui dentro do núcleo 17 prótons. E o número atômico 17 é do cloro. Muito bem. Esse átomo agora, veja só, ele pertence à família 7A, certo? O que está faltando para ele ser estável? Atingir aquele sonho dourado, que é de ter 8 elétrons na última camada. Ele já tem 7 elétrons na última camada dele. Quanto que está faltando para 8? 1 elétron. Então, veja, se ele ganhar mais um elétron, ele fica com 8 elétrons na última camada e vai atingir o seu sonho dourado. Então, veja só, com um elétron a mais,
ele tem agora, ele tinha 17, agora ele tem 18 elétrons, 18 cargas negativas. Só que dentro do núcleo continua com 17 cargas positivas. Então, este átomo adquiriu que carga elétrica? Carga elétrica negativa, porque tem mais cargas negativas do que positivas. Então, esse exemplo que a gente acabou de ver é de um ânion, certo? De um íon com carga elétrica negativa. Então, olha só, na família 1A, que é a primeira coluna, nós temos uma exceção à regra. Enquanto todos da 1A perdem elétrons, nós vamos ter uma exceção, que é do hidrogênio. O primeirão lá, o número 1. Vou mostrar para vocês, então, aqui. Ele tem número atômico 1, portanto, ele só tem um elétron na sua única camada. Se o hidrogênio fosse entrar na regra que eu acabei de explicar para vocês, ele iria perder um elétron. Se perder um elétron, ele fica sem elétron nenhum. Então, no caso do hidrogênio, ao invés de perder um elétron, ele é o único que vai querer ganhar mais um elétron. Ganhando mais um elétron, ele fica estável, porque a camada K, que é essa única camada aqui, ela só cabem 2 elétrons nela. Quem é igualzinho, olha, esse exemplo que eu estou dando aqui, com 2 elétrons nessa última camada, é o hélio. O hélio está na coluna 8A, e eu tinha dito para vocês que todos da 8A têm 8 elétrons na última camada, com exceção também do hélio. Vou colocar aqui também, ó, tá? Para vocês lembrarem. O hélio, ele possui 2 elétrons na última camada e ele já é estável, tá bom? Então, lembrando só dessas 2 exceções na nossa regrinha. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Conseguiram entender? Então, assim, só para a gente poder fechar esta aula, né? Já que toda matéria, né, ela é constituída por átomos, e se todo átomo pode adquirir uma carga elétrica, toda matéria, então, é possível eletrizá-la. Está, então, intrínseco, quer dizer, totalmente relacionado com a matéria, a questão da eletricidade. E esse é o assunto que eu pretendo tratar na próxima videoaula, certo? Então, guardem isso que eu falei, que vai ser útil para a próxima aula, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau!